Certo. Estamos ao vivo. Beleza. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Uhum. Apareceu. Começou faz 10 segundos. Beleza. Só ver. Vamos lá, então. Vamos. Vamos começar aqui nossa conversa, né? Vamos falar sobre a carta de 1 João. Então, a gente vai ler, né, do capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 21. Vou estar fazendo a leitura. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, até aqui, nós vamos orar, para a gente começar a conversar aqui sobre o texto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua provisão, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso para conosco, tem nos sustentado, ó Pai, tem nos direcionado, tem nos dado sabedoria, ó Pai. Nós te agradecemos por isso. E agora nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine para que compreendamos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, do teu Santo Espírito, ó Deus, para que a tua palavra penetre no nosso coração, na nossa mente, para que sejamos instruídos pelo Senhor, ó Pai. Fique conosco, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, nós falamos, né, já bastante coisa, né, sobre essa carta de João, né, nós já estamos chegando aí para o último capítulo, né, o capítulo 5. E uma das coisas bastante importantes, né, dentro da carta de João, como acho que deu, né, para a gente perceber, é que o amor é muito importante, né, para João. Ele fala diversas vezes sobre amor, principalmente, né, depois do capítulo 2 para frente ali, passando pelo 3 também, ele fala bastante sobre o amor. E aqui, de novo, né, ele volta a falar sobre o amor, só que agora de uma perspectiva diferente, aprofundando mais sobre essa questão, e principalmente porque Deus é amor, né? Então, João, ele quer demonstrar isso e a importância desse amor ser demonstrado na nossa vida, né, como cristão e como comunidade. Então, aqui, né, a partir desse texto, João ele vai chamar a atenção para o fato de que
o amor ele está enraizado em Deus e mostrar que de fato Deus, né, ele é amor. E aí, né, nós vemos a partir do versículo 7, né, onde ele diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, nós já vimos que João ele já falou, né, sobre essa questão de nós, de nós sermos nascidos de Deus, né? Ele fala isso lá no capítulo 2, não, capítulo 2, o versículo 29, né, quando ele diz: Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a gente comentou, né, sobre esse fato de que nós, cristãos, somos concebidos por Deus, né? E aí ele fala que da importância da prática da justiça, porque o próprio Deus, ele é justo. E nós, praticando a justiça, mostramos, né, que somos nascido dele. Depois, no capítulo 3, né, no versículo 9, ele diz, né, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, João aqui ele trata dessa questão do de sermos nascidos de Deus, da questão do pecado, né, que nós, como filhos de Deus, não podemos ter uma vida de pecaminosidade. Isso não quer dizer que a gente não peque, mas que o pecado não pode ser uma coisa habitual na nossa vida. Nós não podemos tratar o pecado como se fosse algo comum, né, para nossa natureza, porque agora nós somos nascidos de Deus, né? Nesse sentido, nós fomos transformados por Deus e nós fomos concebidos por Ele. E agora, então, ele fala mais uma vez, né, sobre a questão de sermos nascidos de Deus, só que agora, né, dentro do contexto do amor. Então, ele já falou sobre isso no contexto da justiça, no contexto do pecado, e agora ele vai falar desse nascimento, né, ou seja, de sermos nascidos de Deus no contexto do amor. E é interessante, né, que nós, hoje em dia se fala muito, né, sobre amor, né, a gente vê muitas pessoas, né, defendendo a questão do amor livre, né, vamos dizer assim, né, de qualquer forma de amor, ele é válido, mas aqui nós vamos ver, né, como que o amor, ele não começa com os nossos pressupostos do que é o amor, né? O amor, ele começa em Deus. Então, para nós conseguirmos compreender de fato o que é o amor, nós temos que olhar para Deus. Então, toda forma ou compreensão de amor que não provém de Deus, provavelmente vai ser uma concepção errada, provavelmente vai ser uma forma de amor contrária àquilo que a palavra ela nos apresenta, né? Então, o amor, como nós cristãos entendemos, não é uma realização humana, né? É de origem divina, ou seja, vem de Deus. É um presente de Deus, né, para nós. E por isso, se alguém ama dessa forma, né, como nós vamos ver aqui, João apresenta, isso mostra que a pessoa que tem esse amor, ela é nascida, né, ou ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, João, ele quer mostrar aqui que a demonstração desse amor, ele tem uma relação testemunhal, vamos dizer assim, né, de testemunhar de Deus através desse amor, e que demonstrando esse amor, nós mostramos que conhecemos a Deus. Então, nós testemunhamos o amor de Deus amando uns aos outros. Em um mundo de ódio, né, jaz no maligno. Então, isso é muito interessante, né, que João, ele fala muito, né, acerca do amor. Só que qual que é o ambiente no qual nós precisamos demonstrar esse amor? É num mundo totalmente ao contrário, né, num mundo onde ele jaz no maligno, né? Ou onde muitas vezes o ódio ele domina, né, muitas áreas da nossa vida, né? E nós somos enviados para demonstrar e permanecer nesse amor justamente nesse ambiente. Então aqui a gente já compreende, né, esse desafio que nós temos, né, como cristãos, de demonstrar esse amor mesmo num mundo pecaminoso, num mundo caído, num mundo onde muitas vezes o nosso amor vai ser respondido com ódio, com rejeição, né, como nós falamos, né, quando a gente conversou sobre alguns
textos atrás, né, sobre que o mundo não nos conhece, né, assim como não conheceu Jesus, e o fato deles não conhecerem Jesus é no sentido de que eles rejeitaram Jesus Cristo, e dessa forma nós também seremos rejeitados, né, pelo fato de confessarmos Jesus Cristo e pelo fato de demonstrarmos esse amor. Então, João aqui ele já nos apresenta essa questão de nos demonstrar da onde nós viemos, ou confirmar de quem nós somos. Então, por isso que o amor ele é importante para o cristão e para a comunidade, né? Uma comunidade onde não tem amor, Deus ele não é demonstrado ali. Então, a gente vai falar depois, um pouco mais para frente, sobre essa questão da demonstração de Deus através do amor de uns para com os outros. E aí no versículo 8, né, João, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, João, ele faz aqui, né, uma afirmação bem categórica, né, como a gente tem visto que João, ele faz bastante afirmações, né, ao longo da sua carta, e ele aqui faz essa afirmação: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E então uma das declarações mais importantes, né, da Bíblia é essa: Deus é amor. E aí, né, qual que é a implicação, né, o Juninho, já que já está só a gente aqui, o que você compreende, né, sobre essa questão, né, sobre Deus é amor? Quando nós afirmamos isso, né, como cristãos, não, Deus é amor. O que você acha que abarca essa afirmação, né? O que a gente pode compreender acerca disso? Eu penso muito mais na questão negativa, né? Porque quando você faz uma afirmação dessa, necessariamente ela pressupõe um lado negativo. Então, se o amor é isso, logo o que as pessoas definem como amor não necessariamente são amor. Então, quando eu leio na carta de 1 João, quando João fala sobre amor, né? Nos outros versículos que a gente conversou, mas nesse também, eu fico pensando quando as pessoas falam: ah, não, porque tal fulano é carinhoso, logo ele me ama. Não, tal fulano ele faz X coisa que demonstra amor, ou faz outra coisa que eu acho que é amor. As pessoas elas têm definições um pouco mais vagas do que amor em relação ao que a Bíblia define, né? A Bíblia define que o amor, no caso, é Deus. Deus é a própria essência do amor. E eu penso nisso, que geralmente quando as pessoas falam que elas amam, que elas sentem amor, ou que elas veem amor, não necessariamente elas estão falando da definição correta, né? Que nós entendemos que a Bíblia propõe, que o próprio Deus é o amor. Sim. É interessante, né, uma realidade, né, que a gente tem hoje, até pelo fato dessa compreensão muito, como a gente pode dizer, muito reduzida do amor, ou de um amor livre, né, ou de qualquer forma, as pessoas, eu percebo isso, né, até no ambiente de trabalho, com as pessoas que eu convivo, elas levam essa compreensão de amor para Deus também. Então, eu vejo, né, da boca de muitas pessoas, né, que nitidamente não são cristãs, né, ou seja, eles não conhecem esse amor. E João fala que aquele que não ama não conhece a Deus, né? Então, isso é muito interessante, como que a falta desse amor mostra como a pessoa ela não conhece a Deus. E é justamente isso que acontece na vida daquele que não é cristão, né? Ou seja, que não foi transformado, não foi regenerado, não teve essa experiência do amor de Deus, e aí elas levam essa compreensão errada, né, de amor livre, ou de qualquer forma de amor é correto, elas transportam isso para Deus, e no sentido que Deus vira o quê? Ah, se Deus é amor, Deus vira aquele mágico, né, ou aquele, o gênio da lâmpada, né? Você pode fazer os seus pedidos, porque Deus ele é amor, então se ele é amor, ele vai acatar todos os meus pedidos, porque se ele é amor, então ele me ama. Então as pessoas compreendem, né, também um pouco o amor dessa forma. Mas é interessante que quando João ele faz essa afirmação, que Deus é amor, isso significa, né, mais do que tipo, Deus é amoroso, ou de que Deus às vezes ele ama, né? Talvez essa compreensão um pouco mais reduzida de Deus, né, sobre o seu amor. Mas quando João ele afirma que Deus é amor, significa que Deus ele ama não porque ele encontra objetos dignos do seu amor, mas porque ele amar faz parte de sua natureza. Ele nos ama
porque ele é esse Deus, porque ele é esse tipo de Deus, porque ele é amor. Então é muito interessante, né, quando a gente trata dessa questão do amor nos nossos relacionamentos, nós sempre amamos as pessoas, sempre baseados naquilo que nós aceitamos delas, né? Ou seja, se a pessoa é uma pessoa legal, se o amor é recíproco, né? Então a gente tem dificuldade de amar pessoas que não nos amam, né? E que não gostam de nós. Normalmente a gente retribui o ódio com o ódio, né? Então, quando a gente fala que Deus, ele é amor, a gente está falando que Deus ele é totalmente diferente do nosso ser, porque o nosso ser, né, o ser humano, ele coloca algumas mediações, né, em relação ao amor. Ah, se a pessoa é legal, se a pessoa é bonita, se a pessoa ela gosta da mesma música que eu, se ela gosta de determinados assuntos que eu gosto. Então a gente vai colocando, né, algumas mediações ou algumas coisas nas pessoas para que nós a amemos, né? Então, quando a gente fala, e João está fazendo essa afirmação de que Deus é amor, é muito interessante isso, porque Deus, ele não viu algo em nós que atraísse o seu amor. Então, ele nos amou porque ele é amor. Então, é algo que é da natureza de Deus, é intrínseco de Deus. Ele não nos amou porque nós merecíamos esse amor, ou porque nós tínhamos algo para que atraíssemos a Deus. Então, quando João ele está afirmando aqui que Deus é amor, é porque isso vem dele, ou seja, é da natureza de Deus. Por isso ele fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque no versículo 7, né, João falou que aquele que ama é nascido de Deus. Então a gente percebe aqui uma mudança de natureza na questão do cristão. Então o cristão, ele não tem como não amar. Porque se ele é nascido de Deus e Deus é amor, logo o cristão também deve ser amor. O cristão também deve amar. Claro que a gente não vai amar no mesmo grau, né, vamos dizer assim, do que Deus, mas nós, como filhos dele, devemos demonstrar esse amor. Então, essa é a preocupação de João aqui, que os seus leitores, né, os seus ouvintes ali, aqueles que iriam receber essa carta dele, tivessem essa compreensão do amor, mesmo para com aqueles, né, que tinham saído da comunidade e que João fala que eram, né, os falsos cristos, né, ou seja, os falsos profetas. Então, para que não nascesse no coração da comunidade um certo ódio em relação àqueles que haviam saído, né, do meio da comunidade. Então, até nesse sentido, por isso que Jesus fala, né, nós devemos amar até quem? Os nossos inimigos, porque amar o nosso amigo é fácil, mas quando a gente olha para o ensinamento de Jesus, Jesus vai falar o quê? Que nós também devemos amar os nossos inimigos. Então, essa a compreensão que João ele quer trazer aqui, né, para a comunidade. E aí, né, no versículo 9, ele continua, né, e ele diz: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Então é interessante, né, que João ele vem falando da questão de que Deus é amor, e aí ele fala agora justamente no versículo 9, como que Deus demonstrou esse amor? Porque se a gente parar para pensar, se Deus não tivesse manifestado o seu amor, nós nunca teríamos o conhecido. Então, essa afirmação do versículo 9 ela é muito importante para a gente compreender, né, esse texto, de que o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito. Então, o amor ele não só nasce em Deus, ou seja, ele é a essência de Deus, mas ele foi uma ação primeira de Deus, ou seja, se Deus não tivesse demonstrado o seu amor, nós jamais o teríamos conhecido, porque nós não temos um caminho que nos leve até Deus se não for por meio de Jesus. Então, por isso que Jesus é essa demonstração do amor de Deus e ao mundo para que vivamos por meio dele. Então, o amor se manifestou, ou seja, foi revelado no envio do Filho para nos dar vida. Então, só podemos viver por meio
dele. Então, nós não conhecemos esse amor, né, num sentido mais teórico, mas esse amor é o amor que nos dá vida. E nós, cristãos, nós não temos vida fora desse amor, né? Então, nós temos que ter essa compreensão, e isso é muito fácil a gente sair fora disso, né? A gente tem muitas coisas que nos cercam, né? Que faz a gente colocar o nosso coração e a nossa dependência da nossa vida em relação a certas outras coisas, né? E principalmente nesse momento, né, que a gente tem vivido, né, dessa pandemia e tal, a gente tem muitas incertezas, muitas inseguranças, né? E é bastante interessante que, mesmo a gente passando por esse tipo de dificuldade, é interessante como Deus tem revelado onde está o nosso coração, né? Então a gente pode ter analisado, né, as nossas vidas e talvez muitas vezes onde estava o sentido da nossa vida. Talvez estava no trabalho, estava no nosso salário, estava no dinheiro. E agora, quando essas coisas, né, são ameaçadas, nós vemos onde de fato está a nossa vida, onde está de fato o nosso coração. E João justamente faz essa afirmação de que nós precisamos viver por meio dele, ou seja, viver por meio do Filho, porque o Filho é a demonstração do amor de Deus. E onde deve estar baseado, né, o nosso coração, ou sustentado o nosso coração, é nesse amor. Então, a gente tem que ter muito claro isso na nossa mente, né? Que nada pode satisfazer o nosso coração senão o amor de Deus. E isso é muito claro, né? Quando a gente faz uma comparação com os incrédulos, né? Com aqueles que não creem, né, no amor de Deus, que não creem no envio do Filho, como as pessoas se desesperam em meio às dificuldades, né? Como as pessoas se desesperam quando aquilo na qual a vida delas estava sustentada agora é tirado. Então, seja o dinheiro, seja o trabalho, seja a falsa segurança, né, que o dinheiro traz. Então, a gente vê isso, né? E é triste quando nós vemos cristãos agindo da mesma forma, né? Então, por isso, veja a importância que a gente tem na questão do testemunho. Porque se nós afirmamos que nós cremos no Filho de Deus e nós cremos que Deus é amor e que nós vivemos por meio dele, nós não podemos nos desesperar em meio às dificuldades, né? Então, é, como que você olha para essa questão, né, do testemunho, né, dessa questão do vivermos por meio dele? Qual é o problema que isso traz quando nós não vivemos dessa forma, né? Qual que é o mau testemunho que isso dá, né? Vamos se dizer assim, o que você acha? Ah, cara, eu acho que na questão do testemunho, né, é uma coisa muito complicada, porque parece que você não tem confiança, né, naquilo que você está falando. Se você fala, eu penso, já comentei outras vezes, né, e vou trazer de novo, que é texto que eu gosto bastante, né, de Mateus 6, que vai falar que ele provê todas as coisas que nós precisamos para comer, para se alimentar, compara com os lírios do campo, com as andorinhas e tal. Aí você vai e Uhum. conta isso para alguém e fala, não, eu creio que Deus vai prover. E quando chega o primeiro aperto, você, putz, tô desesperado aqui, não sei o que eu faço. Parece que você não tá acreditando muito naquilo que você tá lendo, né? E é da mesma questão em relação ao exemplo que a gente estava dando antes, né? Putz, se Deus vai sustentar e Deus vai prover, e você fala isso, mas você não demonstra isso, você tá dando um péssimo testemunho para as pessoas, né? Porque parece que ou você não acredita no que você está falando, que aí você vai passar como mentiroso, ou de que Deus é incapaz, de que você está errado, e nos dois cenários, assim, só passa um mau testemunho, não tem nada de bom que você pode tirar nisso, sabe? O certo realmente seria nós crermos em Deus, falarmos disso, né, e de fato vivermos isso, né, como o versículo fala, né, que nós devemos viver por meio dele. E é interessante, né? Porque quando nós falamos, né, dessa questão do vivermos nele, né? Ou seja, é algo bem prático, né? Ou seja, a gente não pode só crer de uma forma teórica, beleza, Deus é amor, mas aqui embaixo, né, a gente tem que se virar, né? Então, quando João ele fala, né, que nós temos que viver por meio dele, ou seja, em todo aspecto, é uma vida de dependência de Deus, né? Então, da mesma forma que Deus, ele demonstrou o seu amor em uma ação, que foi enviar o seu filho,
nós, ao compreendermos isso, nós também temos que ter uma vida de ação que demonstre a nossa dependência desse amor. Então, é exatamente essa questão. Quando nós não vivemos dessa forma, nós estamos dando o quê? Um mau testemunho. Ou seja, aquilo que a gente fala não é visível na nossa vida. Então, quando Deus ele fala que ele é amor, Deus ele não só falou que ele é amor, ele demonstrou isso, ele fez uma ação, ele enviou o seu filho. E o seu filho morreu e ressuscitou e tem demonstrado o seu amor até hoje, né? E esse amor nunca vai se acabar, né? Então, essa questão do testemunho e da ação, né, na nossa vida, ela é muito importante, né? Porque a nossa vida prática de dependência desse amor vai testemunhar do amor de Deus para a nossa vida e vai mostrar que Deus, ele é amor. Então, isso é muito importante, essa questão prática, né, do testemunho. E aí, no versículo 10, né, João vai continuar, né? Ele diz: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, esse é um outro versículo bastante chave aqui dentro desse trecho, e nós precisamos compreender bem ele para a compreensão do restante do texto. Então, qual que é o real sentido do amor e a verdadeira fonte da vida? Esse real sentido, né, eles são discernidos somente na cruz, ou seja, somente quando nós olhamos para Jesus. E nós nunca vamos descobrir o que é esse amor se começarmos pela ponta humana. Então, aquela questão, né, as pessoas, na maioria, né, da compreensão geral, né, das pessoas, o amor começa onde? É no nosso coração, são nos nossos sentimentos, né? Ou seja, parece que vem de nós. Mas se nós olharmos por essa perspectiva, qualquer forma de amor é válida. Ou seja, se te faz bem e se para você é correto, então, beleza. Mas nós não conseguimos compreender de fato o sentido do amor se nós não olharmos, né, para Deus. Então, nós temos que olhar para onde? Para o outro lado. Ou seja, para o lado de Deus, porque João ele faz essa afirmação: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. E como Ele nos amou? Ele enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então essa questão é muito interessante, que ao olharmos para Deus, para tentar vermos o seu amor, nós temos que ver que somos o quê? Pecadores. Enquanto nós não reconhecemos a nossa pecaminosidade e a nossa inimizade contra Deus, nós não temos como compreender o amor de Deus. Então, é justamente aquilo que acontece, né, com Isaías. Lá em Isaías, né, capítulo 6, no versículo 5, vai dizer, né, que quando ele percebe e que ele vê que ele está diante de Deus, né, ele vê ali toda a sua glória, ele vê os serafins em volta de Deus, e ele diz que, ele fala: ai de mim, pois sou homem de lábios impuros, pois vi o Senhor dos exércitos, né? Então, imediatamente ao vislumbrar a glória de Deus, ele se vê o quê? Pecador. Então, nós só conseguimos reconhecer e perceber o amor de Deus que foi demonstrado na cruz quando nós reconhecemos o quê? A nossa pecaminosidade. Então, é muito interessante que quando nós somos expostos, né, à luz de Deus, o que nós vemos de nós mesmos? O quanto nós estávamos aonde? Na escuridão. Porque é aquilo que Paulo vai falar, né? Ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino da luz, né? Para dentro do reino da luz, ou para o amor do seu filho. Então, quando nós temos esse encontro com Deus, para tentar conhecê-lo nesse sentido, nossa, se Deus é amor, então eu preciso primeiro o quê? Reconhecer o quê? A minha pecaminosidade. Por isso, para enxergarmos o que o amor significa, precisamos nos ver como objetos da ira de Deus e ainda assim como aqueles por quem Cristo morreu. Então, essa é uma parte que nos dá um certo desconforto e uma certa confusão, né, na nossa mente. Porque ao mesmo tempo que nós éramos
objetos da ira de Deus, ao mesmo tempo nos tornamos aqueles por quem Cristo morreu. Então, isso é um dos grandes, né, paradoxos do Novo Testamento, né? Eu achei interessante que no comentário do ele vai dizer isso, né? De que esse é um grande paradoxo, de que é o amor de Deus que desvia a ira de Deus em nós. Então, é uma ação, ou seja, dupla de Deus. O seu amor desvia a sua ira de nós. E, de fato, que é precisamente nesse desvio da ira que vemos o que é o verdadeiro amor. Então, quando nós olhamos, né, nessa perspectiva, nós vemos o quão falho são as nossas concepções de amor, né? Ou seja, quando a gente olha para o fato de que a única coisa que nós merecíamos de Deus era a condenação, algo que nós realmente merecíamos pelas nossas obras, porque que é o pecado, né? Era a condenação de Deus, era o derramamento da sua ira. Mas o fato dele ser amor, esse amor de Deus desviou a sua ira de nós. Mas ela caiu em quem? Caiu no seu filho. Então, quando nós vemos essa ação graciosa de Deus, misericordiosa, e essa ação amorosa, não tem como nós não nos constrangermos, né, diante de Deus. E, de fato, nós vemos o quanto esse amor é grande e o quanto esse amor nos coloca num estado de humilhação e de dependência de Deus. Então, sem a gente ter essa compreensão do pecado, não tem como a gente compreender o amor verdadeiro, tem o real sentido do amor. Por isso que as pessoas que, os não cristãos, né, os incrédulos, eles não têm essa compreensão, porque eles não se reconheceram como pecadores, né, eles não se reconheceram como inimigos de Deus. Então, é até interessante que as pessoas, elas estranham a gente, talvez, dizer que elas estão num estado de inimizade. Porque, como assim? Deus é amor? Como que eu estou num estado de inimizade de O Deus? Bruninho, falando justamente sobre isso, né, que você acabou de comentar, eu acho que encaixa bem uma pergunta que o Paulo mandou aqui pra gente. Eu Falei. queria saber como que a gente pode responder isso aqui. Vou ler aqui para você. Ele falou assim, ó, como responder, né, para aqueles que afirmam que Jesus não foi um religioso, e sim apenas um mestre de amor, e portanto todos os amores são válidos. Como que você acha que a gente pode responder às pessoas que pensam dessa forma, né? Falando que não foi religioso, mas ele falou de amor, então qualquer amor tá valendo. Justamente essa questão, né? É compreender o que é o amor. Então a gente tem que começar, acho que por aí, né? Tá, Jesus falou de amor, mas que amor que ele falou, né? Então acho que um início importante, né, para responder essa questão é definir o que é o amor. Então, a gente vê, lógico, Jesus falando de amor, mas também a gente vê Jesus falando do quê? De condenação. É interessante quando a gente lê lá em Marcos, capítulo 1, no versículo 14, fala ali, né, que foi a primeira frase que Jesus falou, a sua primeira pregação, ele iniciou justamente dessa forma: arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto. E é interessante, né? A gente às vezes tem essa compreensão de que Jesus falou do amor, demonstrou o amor, mas as pessoas olham de uma forma muito enviesada, né? Então, se a gente olhar para o evangelho inteiro, a gente vê Jesus muitas vezes agindo de forma com ira, né? Porque justamente pelo fato de que o amor de Deus não é esse amor livre, ou seja, o amor de Deus ele tem concessões, vamos dizer assim. Não é um amor que a gente pode compreender da nossa forma, mas é da forma como Deus requer esse amor, né? E aí a gente tem que olhar para a questão também da lei, dos 10 mandamentos. Quando a gente olha para essas questões, a gente vê que o amor que Deus ensinou e que Jesus ensinou não é um amor livre, porque se fosse um amor livre, ele não teria repreendido a mulher adúltera, né? O que ele falou para ela? Vai e não peques mais. Se Jesus fosse de um ensino de um amor livre, ele iria falar para ela, pode ir embora e continuar com a sua vida da mesma forma. Então, o amor de Jesus que ele ensinou, que é o amor de Deus, pressupõe o quê? O arrependimento e depois desse arrependimento, uma vida de santidade, uma vida nesse amor. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, né? Definindo o que é o amor
e deixar claro como Jesus ele demonstrou e ensinou esse amor acerca de toda uma compreensão do evangelho, né? Não só uma compreensão enviesada, mas uma compreensão de todo o evangelho e de como Jesus ele expôs esse amor. Acho que vai por aí. Tem mais alguma questão aí? Foi só essa pergunta que ele fez mesmo por enquanto, tal. Ele acabou comentando outra coisa que eu vou ler aqui. Ele disse o seguinte: o amor se Uhum. tornou um ídolo e só é olhado pelo prisma sexual, com um ponto de interrogação, como se quando as pessoas falam de amor, né, só tem essa conotação sexual, elas não envolvem em Cristo, não pensam em Cristo, né, no sacrifício que ele fez e tal. Sim, E a essa é uma... Alice mandou um oi também. Oi, Alice, e boa noite para a Nath também, que eles mandaram lá. Legal. Então, justamente, é engraçado, né, quando a gente fala de amor, né, a gente tem várias perspectivas, né, a gente tem a questão do amor no sentido sexual, né, no sentido mais íntimo, né, mas o que o amor que João, ele tá colocando aqui é justamente um amor relacional no aspecto comunitário, né, intrinsecamente comunitário. Então, essa é uma outra questão importante, né? Que até me veio, eu não tinha anotado isso, mas é uma questão importante. O amor na questão comunitária e não no individual. Porque quando a gente fala de amor, né, a gente fala muito da nossa pessoa, né? Do nosso eu, de como eu devo amar, de como o amor é. Mas quando nós olhamos aqui para essa questão, João está tratando justamente do amor no âmbito que comunitário. E depois, né, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar disso. Mas o amor, ele vai revelar a Deus no âmbito da comunidade, não só no âmbito do aspecto individual. A gente vai tratar um pouco dessa questão também. Então, a gente parou aí no versículo 10, né? A gente falou aí da questão de a gente reconhecer, né, a nossa pecaminosidade, para a gente, de fato, conhecer o real significado do amor de Deus. Então, pressupõe o nosso reconhecimento de pecado e de arrependimento. Então, é a partir daí que nós começamos a compreender o amor de Deus, que foi, né, enviar o seu filho para que ele morresse naquela cruz em nosso lugar. Toda a ira de Deus foi derramada sobre ele. Ele foi esmagado em nosso lugar, né? Mas ele ressuscitou. Então, quando nós compreendemos essa magnitude da ação de Deus ali, nós vemos o quanto ele nos amou, né? E aí nós vemos o tamanho da sua graça, da sua misericórdia e da onde ele nos tirou, né? E aí no versículo 11, João vai dizer, né? Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Então aqui, né, se a gente trazer isso para um aspecto para a nossa vida, né, parece um tanto quanto pesado, né? Porque, poxa, eu tenho que amar da mesma forma que Deus nos amou e demonstrou isso na cruz, né? Então, perceba como a gente tem muita facilidade de querer transformar isso em obras nossas para que nós agrademos a Deus. Mas quando João ele coloca isso, amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Então, qual que é a questão aqui? Nós devemos confiar no quê? No amor de Deus, na sua graça, na sua misericórdia e viver dependentes dele. Então, se nós temos essa confiança e fomos alcançados por ele, esse amor vai ser uma obra do próprio Deus na nossa vida. Mas isso não isenta, né, o apóstolo ou a exortar sua comunidade para que isso aconteça. Então, tem nesse sentido uma certa responsabilidade da igreja, porque nós não podemos ter uma vida do quê? De hipocrisia. Foi aquilo que a gente falou, né, da questão do testemunho. Se nós falamos que Deus é amor e não demonstramos esse amor na nossa vida, nós estamos vivendo de forma hipócrita. Então, por isso que João, ele faz essa exortação. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, a implicação do versículo 10, né, que a gente leu um pouco antes, isso tem consequências na nossa vida. Ou seja, os cristãos devem amar não porque as pessoas são atraentes ou agradáveis, mas porque o amor de Deus os transformou e fez deles pessoas amorosas.
Porque como cristãos, amar faz parte da nossa natureza agora. Porque agora, como Paulo vai dizer, não somos mais escravos do pecado, somos escravos do quem? De Cristo. Então, se somos escravos de Cristo, vamos amar como Cristo amou. Então, perceba como não tem como a gente desvencilhar uma coisa. Se de fato somos nascidos de Deus, esse amor vai ser demonstrado na nossa vida. Mas isso não isenta a gente de ter essa responsabilidade. Porque muitas vezes o que acontece? Nós nos afastamos, né, desse amor. Muitas vezes é mais fácil eu retribuir o mal com o mal. O difícil é o quê? Retribuir o mal com bem, né? O difícil é dar a outra face, o difícil é quando o seu inimigo estiver passando por dificuldade, é você ajudar ele, por mais que você saiba que ele tentou puxar o seu tapete na empresa, ele tentou te prejudicar, às vezes até dentro da igreja, né? Isso acontece. Então, veja como a questão é mais, o buraco é mais embaixo, né? Então, é como o C.S. Lewis ele dizia, né? Se você procura uma religião que te deixa confortável, eu não te aconselho o cristianismo, né? Porque de fato a gente vê o quanto isso traz dificuldade para nós, né? E para mim, né, quando eu olho para esse versículo 11, traz justamente isso, né? Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. E aí no versículo 12, né, ele continua: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, é baseado no amor de um para com os outros que Deus permanece em nós e seu amor é aperfeiçoado em nós. Então é interessante que João ele diz, né? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ele não fala se amarmos a Deus, Deus permanece em nós. Perceba a questão do âmbito comunitário, né, que eu estava dizendo. Se nós permanecermos no amor de uns para com os outros, o próprio Deus vai permanecer em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, olha que interessante como é importante essa questão da comunidade, e isso rebate, né, a ideia de que o cristão não precisa de uma comunidade, não precisa de uma igreja, né, não precisa estar ligado a um corpo eclesiástico. Porque onde que o amor ele é aperfeiçoado? É na comunidade, é no amor de uns para com os outros. Eu não tenho como aperfeiçoar esse amor individualmente na minha casa, assistindo uma live, assistindo uma pregação, e não fazendo parte da vida da igreja. Por mais que a gente tenha esse momento, né, de afastamento ao qual nós estamos vivendo agora, mas nós pretendemos e queremos que isso um dia, né, a gente crê que isso um dia vai passar. E esse anseio por estarmos reunidos, né, no âmbito comunitário, ele deve sempre estar no nosso coração, porque é ali que o amor, ele é aperfeiçoado. E Deus, ele permanece no sentido de que nós amamos uns aos outros. Então, isso é muito importante, né, porque a gente tem muita facilidade de pensar individualmente, né? Nós vivemos numa sociedade individualista e muitas vezes, né, nós caímos, né, nessa cilada de querer pensar só em mim mesmo e esquecer do meu próximo. Então, o amor ao qual o João está colocando aqui é um amor comunitário, é um amor que é aperfeiçoado dentro da comunidade. Então, o amor, ele não pode ser aperfeiçoado fora da comunhão, ou seja, sozinhos. Isso não tem como, é impossível. Então, a gente compreende aqui essa questão do amor dentro da igreja e como isso é importante, né? E aí nós vemos, né, que a igreja, ela não é só uma reunião onde você vai para assistir um culto, terminou o culto, você vai embora. Perceba que a gente tem uma responsabilidade, né? A gente tem uma questão prática para exercer dentro da comunidade. Então, isso já quebra vários paradigmas errados, né, que nós temos em relação à igreja. Então, nós não podemos ver a comunidade, as pessoas, apenas como alguém que eu vejo no domingo, vou lá cantar algumas músicas, ouvir uma palavra que vai me dar ânimo para viver a semana, e esperando para que isso aconteça de novo no outro domingo. Então, a gente, dentro desse amor comunitário, envolve várias outras coisas. Envolve o quê? A preocupação com o seu irmão, como anda a sua vida com Deus, a sua saúde, enfim, todas as coisas. Perceba que nós temos uma responsabilidade. Então, esse amor, ele não nos deixa numa passividade de vida, ou seja, esse amor,
nos leva ao quê? A uma prática, a uma vida cristã, na qual nós vemos que fazemos parte de um corpo. Não somos membros individuais vivendo da nossa própria maneira, não. Nós dependemos de Deus acima de tudo e precisamos cuidar uns dos outros, ou seja, precisamos amar uns aos outros, porque nós somos um corpo. Então, se um chora, nós choramos junto. Se um se alegra, nós alegramos junto. Se alguém tem passado necessidade, nós precisamos suprir essa necessidade do outro. Então, veja como a questão do amor, ela não é uma questão individualista, mas é uma questão comunitária, ou seja, faz parte da vida da igreja. E aí, né, para a gente ir caminhar para concluir, do versículo 13, né, ao versículo 16, João ele vai falar da vivência do amor, ou seja, né, de como nós precisamos viver nesse amor, né? E ele diz aí: assim sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E conhecemos o amor em Deus, e conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, o que a gente vê aqui, né? De que a permanência no amor testemunha que o Pai enviou seu Filho. Então, João, ele volta a falar dessa importância, o quê? Do testemunho. E como que nós testemunhamos para o mundo que Deus enviou seu Filho? É através do amor comunitário. Então, é muito importante essa compreensão aqui dentro do texto de João, porque ele está tratando do quê? Numa comunidade que houve um cisma, né? Houve um racha por causa daqueles que saíram do meio da comunidade. E João fala que eles agora são falsos cristos, né? Ou seja, eles estão negando a encarnação de Cristo, e eles negavam que Jesus de fato era o Messias, né? Ou seja, o enviado de Deus, e o que justamente faz com que o mundo conheça que Deus enviou o seu Filho. É justamente o amor que confessa que Jesus é o Cristo, porque ele diz aí no versículo 14, né? E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então, quer dizer que Deus salva todo mundo? Não. O que o versículo 15 diz? Todo aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus. Então, lembra que a gente conversou dos falsos cristos, né? Quem que eram os falsos cristos? Eram aqueles que negavam a encarnação do Filho e que negavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo de Deus, o enviado de Deus. Então, é dentro dessa confissão e dentro desse amor comunitário que nós testemunhamos de Deus para o mundo. E aí eu quero ler, né, lá no Evangelho do próprio João, no capítulo 17, do versículo 21 ao 23, na oração de Jesus, o próprio Jesus vai falar, né, sobre isso, e João, ele está reverberando essa oração de Jesus lá no capítulo 17. Então, olha o que Jesus diz, né, na sua oração, no capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do versículo 21, né, Jesus diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que, ou seja, qual que é a intenção, qual que é o propósito da unidade da igreja, do amor? A fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Então perceba que o próprio Cristo aqui está dizendo que o fato de de nós permanecermos nele e em Deus de forma comunitária, dentro desse amor, o que isso vai reverberar lá fora para o mundo? Vai mostrar que Deus enviou o seu Filho. E isso é o quê? É a pregação do Evangelho de Deus. Então, nós vemos aqui que qual que é a intenção de Deus em manter a sua igreja unida e dentro desse amor? É testemunhar que ele enviou o Filho
para nos amar e para morrer no nosso lugar. Então, perceba a importância que tem o amor dentro da comunidade, ou seja, dentro da igreja, porque ela tem um aspecto não só de manter a nossa saúde espiritual, né, vamos dizer assim, a nossa saúde comunitária, mas isso tem um aspecto de proclamação. Isso mostra para o mundo que Deus enviou o seu filho. Por isso que é interessante que quando isso não acontece, quando acontece vexames, né, na igreja e isso se torna público, o que isso faz? Isso envergonha o nome de Deus. Então percebo que também tem um lado negativo. Por isso que João está exortando aqui e para que esse amor permaneça dentro da comunidade, porque dessa forma as pessoas vão reconhecer que Deus enviou o seu filho, que de fato Deus ele se faz presente no mundo. Então veja como é importante nós termos essa compreensão do amor comunitário e não de um amor apenas individual. Claro que nós demonstramos esse amor na nossa vida individualmente, mas qual que é a intenção de Deus? Que a sua igreja esteja unida nele dentro desse amor, para que essa igreja proclame a glória de Deus. Então a igreja é como um holofote, né, que tem a sua direção aonde? Para Jesus, para Deus. Então, qual que é o objetivo da unidade da igreja? Mostrar que Deus enviou o seu Filho. Então, a gente tem que ter essa compreensão do amor de Deus no aspecto comunitário. E aí, do 17, né, ao 21, João ele vai falar, né, do aperfeiçoamento do amor que gera confiança em Deus. É o que ele diz no versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, ou seja, nisto o quê? O fato de nós conhecermos o amor de Deus e permanecermos nele. Então, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Então, olha um outro propósito aqui da importância da permanência nesse amor. Ele não só testemunha do amor de Deus, de ter enviado o seu filho, mas a confiança ou a permanência nesse amor confirma no nosso coração e nos faz ter confiança no dia do quê? No dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós também somos neste mundo. Então, olha que interessante, né? A gente falou, né, uns hangouts atrás, sobre o dia do juízo, né? E a gente falou sobre o texto de Amós, que esse dia vai ser um dia terrível, né? Um dia de trevas para aqueles que serão condenados, né? Então, todo mundo, num certo sentido, sente um pouco desse medo, né? Sente um pouco dessa aflição ou desse anseio. Nossa, como será que vai ser quando nós estivermos diante de Deus, né? O grande juiz. E o que João está fazendo aqui? Ele está consolando a sua igreja, falando o quê? Que se vocês permanecerem nesse amor, vocês vão ter confiança quando estiverem diante de Deus. Aí olha o versículo 18. Porque no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, olha que interessante que amor e medo não se juntam, né? Eles se contradizem. Então, o aperfeiçoamento do amor de Deus em nosso coração, dentro do âmbito comunitário, nos faz ter o quê? Confiança diante dele, e por isso nós não precisamos ter medo. Então, o que João está afirmando aqui? Que aquele que tem medo no seu coração, o amor de Deus ainda não foi aperfeiçoado. E aí, talvez é nesse momento que o leitor de João vai fazer o quê? Uma autoavaliação. E é justamente nesse momento que nós também precisamos avaliar como está o nosso coração diante de Deus. Será que quando nós pensamos no dia do juízo, nós sentimos medo ou tranquilidade? E aí nós percebemos como que anda o nosso amor nessa questão comunitária. Será que de fato eu tenho amado meu irmão? Será que de fato eu tenho me preocupado com ele? Será que no mínimo eu tenho orado para que Deus sustente a sua igreja nesse momento que a gente está passando? Para que Deus supra as necessidades dos meus irmãos? E será que eu tenho meios de suprir a necessidade de algum irmão que está próximo a mim? Então, quando nós vivemos nesse amor, Deus ele aperfeiçoa isso e nós temos confiança diante dele. E por isso nós não precisamos ter medo no dia do juízo. E aí no versículo 19, João diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, João ele reafirma isso para que nós não caiamos na cilada de achar que esse amor nasce primeiro de nós. Não. Primeiro nasce em Deus. Deus é o primeiro a nos amar, por isso nós amamos.
E se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E aí, então, João, ele encerra, né, esse trecho fazendo justamente uma comparação, né? Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, ou seja, não faz sentido algum dizermos que amamos a Deus, mas se nós não demonstramos esse amor através do amor do nosso irmão. Então, é isso, né, que João, ele trata, né, nesse assunto. Claro, tem muito mais coisa aqui, né, que o tempo não nos permite dizer, mas acho que deu, né, para a gente ter aí uma compreensão acerca do amor, acerca de que a realidade de que Deus é amor, nós, como seus filhos, também devemos demonstrar esse amor. Então, nós precisamos ter essa prática na nossa vida, né? Então, nós estamos vivendo num momento que isso é primordial agora, é o amor. De não olharmos apenas para nós mesmos, né, para as nossas necessidades, mas procurar olhar para a necessidade do nosso irmão, para as necessidades que talvez a nossa igreja vai passar, né? Talvez muitos irmãos vão perder os seus empregos, não vão ter com que talvez o alimento ali vai faltar alguma coisa. Então é nesse momento que nós precisamos demonstrar esse amor. Então acho que é isso. Quer fazer aí algum comentário? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, eu queria comentar duas coisas, na verdade, que eu lembrei, né? Pensando agora no que você comentou no final, eu lembrei bastante de 1 Coríntios 13, né? Na verdade, durante todo o texto, né? Como a gente fala bastante de amor, eu lembrei, né, desse texto. E João agora, né, que a gente estava lendo, principalmente nessa parte que a gente leu agora, às vezes não dá uma impressão tão prática do que deve ser feito, né? Porque ele fala que nós devemos nos sacrificar, devemos dar a nossa vida. E a gente já conversou, né, da última vez, que não é tão drástico assim, né? Tem outras coisas que a gente pode fazer. E eu acho que 1 Sim. Coríntios 13 dá uma boa noção, um bom caminho, né? Um norte que a gente pode seguir, né? Pensando do que o amor não é, né? Que ele fala que o amor não se ufana, não tem ciúmes e tal. Então, acho que é um texto que, tratando sobre esse assunto, pode fazer um complemento muito bacana, sabe? E a gente não Verdade. tem mais pergunta, não. Acredito que seja só isso mesmo. Beleza. Então, é isso. Dá tempo, né, da gente orar? Pra gente Ah, encerrar. Então, ora aí pra gente, né? Eu pedi pra você orar. A gente uhum. tá encerrando aí. Então tá bom, então. Vamos todos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, queremos agradecer a Ti pela oportunidade que temos, ó Pai, de apesar das circunstâncias que estão ao nosso redor, apesar do vírus e de toda essa situação, a oportunidade Amém. que temos de estudarmos juntos, ó Pai, a Tua palavra, de entendermos e aprendermos cada vez mais da Tua vontade revelada para as nossas vidas. E pedimos Amém. que o Senhor, ó Pai, nos instrua para cumprir com aquilo que o Senhor deseja para nós. Que aquilo que Amém. nós lemos, ouvimos, ó Pai, estudamos, seja prática em nossas vidas. E que, como o próprio texto diz, ó Pai, que esse amor que nós tenhamos entre nossos irmãos possa ser testemunho para as outras pessoas, ó Pai, do Deus ao qual nós servimos. Que o Teu nome seja engrandecido através disso e de todas as coisas. Rogamos, ó Pai, pela Tua misericórdia em nossas vidas e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso Bem, aí. Quem que tá na live aí ainda? eu não consigo ver as pessoas, eu sei o número. Eu acho que Tô vendo pelo aqui o celular dá pra. Dani, Alex, o Grau da Moda, Bebezinho. o Paulo, a Alice, Ah, show, mano. a Gi, a Jaque, entrou o El, a Bruna. Acho que é isso. Valeu. Mandar um abraço aí para todo mundo aí, quem estiver assistindo a gente. Que Deus abençoe, então, né, a cada um de nós. Deus nos fortaleça, né, nesse momento, né, que estamos passando. E Amém. que, de fato, né, possamos demonstrar esse amor, né, porque somos filhos de Deus e Deus, ele é amor. Amém? Amém. Então é Amém. isso aí. Valeu. Um abraço para todo mundo aí. Fique com Deus. Amém. Quarta que vem, tamo aí. Até quarta que Valeu. vem. Falou, galera.